o que é pedagogia. Então nós vamos atrasar o relógio 500 anos antes de Cristo. Ok? Praticamente lá pelo século V antes de Cristo. Na Grécia Antiga surgiram grandes pensadores, né? Tales de Mileto, não é? Na área da matemática, ele era astrônomo, tinha uma vasta cultura. Demócrito já falava no átomo, né? Hipócrates é considerado o pai da medicina. Pitágoras, ele é lembrado na matemática, mas ele tinha uma escola que falava da reencarnação, do mundo espiritual, era bastante avançado na época, não é? E Sócrates, Platão, Aristóteles foram contemporâneos, não é? Todos nós acho que já conhecemos um pouquinho do Sócrates, do Platão, do Aristóteles. Foi nessa época que surgiu na Grécia um termo, não é? Paideia. Paideia, a princípio, ele significava a criação da criança, né? E pedagogo era o escravo que conduzia a criança para a escola. Mas com o passar do tempo, já na época de Sócrates, Platão, paideia era considerado a essência de toda a verdadeira educação. E pedagogia, então, passou a designar toda a teoria da educação. Tudo que se estudava sobre a educação passou a ser chamado pedagogia. E pedagogo passou a designar aquele que estudava, não é? A pedagogia, aquele que estudava a educação na Grécia. Então foram os gregos, pois, ao discutir a paideia, que esboçaram as primeiras linhas, não é, da ação pedagógica, cuja influência chega até nós hoje, não é? Então, pedagogia, hoje, não é, que nós recebemos lá dos gregos antigos, ele corresponde a toda a teoria e ciência da educação e do ensino. Também, pedagogia hoje pode ser definido como conjunto de doutrinas, princípios, métodos, tudo que se liga à educação. Então a gente pode falar realmente numa pedagogia espírita, baseado nos princípios da doutrina espírita. Então, praticamente, pedagogia corresponde a tudo que se refere à educação, a teoria, não é? A ciência, e alguns gostam de chamar de arte, né? A arte da educação. Bem, mas a pergunta-chave para nós respondermos é: o que é educação? Se nós fizéssemos essa pergunta aqui agora, haveriam várias respostas, não é? Um sociólogo talvez iria dizer que educação é auxiliar o indivíduo a se adaptar a uma sociedade, não é? Hoje se fala em vários tipos de educação, educação técnica, não é? Mas o que é educação para nós? O que é educação para a doutrina espírita? Do ponto de vista da doutrina espírita, isso nós vamos dar um salto fabuloso, não é? A doutrina espírita abre um mundo fantástico para nós. Mas nós vamos voltar lá na época de Jesus e ver o que era a educação para Jesus, porque a educação espírita tem tudo a ver com a educação com que Jesus definia, né? Embora ele não tenha falado em educação. Mas no livro Boa Nova, o autor nos conta que Jesus se aproximou um dia, não é? Pela primeira vez, nas praias de Cafarnaum, de dois pescadores que estavam recolhendo as suas redes, e disse assim: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a colaborarem comigo na construção do reino de Deus na terra. Veja, Jesus define aí o que ele veio fazer aqui. Ele veio construir o reino de Deus na terra. Emmanuel nos diz que Jesus é o diretor espiritual do nosso planeta. Ele está conosco desde que a Terra foi formada, não é? Ele faz parte de uma equipe de espíritos puros que coordena todo o processo evolutivo do nosso planeta. Nós sabemos também que aqueles grandes sábios da Grécia Antiga foram enviados por Jesus 500 anos antes dele vir, preparando o planeta, não é? Então, 500 anos depois dos gregos, Jesus veio até nós e trouxe
o seu evangelho, e ele nos fala claramente que ele veio para construir o reino de Deus na terra. E durante todo o tempo que ele esteve conosco, ele fala sobre esse reino. E ele diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele fala sobre o reino várias e várias vezes, não é? Aquela famosa frase dele, não é? Não andeis cuidadosos, lembram, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber, de vestir. Busque em primeiro lugar o reino. Tudo mais vem por acréscimo. Então, praticamente, Jesus coloca que o objetivo da vida é o reino. O objetivo da vida é a busca do reino. Mas o que é esse reino, não é? E várias vezes ele vai nos falar sobre o reino. Até que o pessoal estava sem entender, ele pega um grãozinho de mostarda, uma sementinha pequenininha e diz: o reino é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegou, semeou e ele cresceu, se transformou numa árvore imensa. O reino está dentro de vós, busca que você encontra. E ele foi mais longe e chegou a dizer: o que eu faço, vocês também o poderão fazer e ainda mais. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perceberam? Jesus coloca que nós trazemos dentro de nós, em estado latente, como a semente, o que ele chamou de reino. E naturalmente que esse reino é o conjunto de qualidades que nós já trazemos em nós, o conjunto de qualidades que nos permitirá um dia fazer o que ele fazia e ainda mais. Sede vós perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Jesus não toma a si mesmo como modelo, embora o Livro dos Espíritos diz que ele é o nosso modelo, né? Interessante. Muito interessante, porque Jesus nos deu uma dica muito forte. Ele nos fala, ao ensinar o Pai Nosso, que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos de Deus e que trazemos dentro de nós essa essência divina, a que ele se chama de reino. Existe um reino dentro de nós, portanto, onde estão as qualidades a serem desenvolvidas ainda no futuro. Essas qualidades estão em estado latente. E o objetivo da vida é o desenvolvimento dessas qualidades que nós trazemos dentro de nós. Está claro? E aí fica uma pergunta: como é que a gente não percebeu isso antes? Nós passamos toda a Idade Média, não é? Sem perceber exatamente a proposta de Jesus. Interessante, Elisete, temos dentro de nós essa essência divina que nos levará um dia a fazer o que Jesus faz e ainda mais. Sede vós perfeito como o Pai é perfeito. Muito bacana. Então o objetivo da vida na Terra, segundo Jesus, é o desenvolvimento dessas qualidades interiores, desse reino que nós trazemos dentro de nós. Isso é a grande proposta de Jesus, não é? Ok? Vamos para o próximo slide. Então nós temos aqui que o reino é semelhante a uma sementinha. A sementinha... Juliana, o áudio está ruim, tenta mexer, diminui, aumenta um pouquinho, não é? Que ele melhora. A sementinha, ela vai desenvolvendo pouco a pouco, ela se torna um arbusto, uma árvore, até ela ser uma árvore grande e dar frutos. Naturalmente que isso não corresponde ao desenvolvimento da criança, mas da humanidade, do homem, do espírito. Nós não somos mais as sementinhas, somos o arbustozinho. Esse reino já está em desenvolvimento dentro de nós. Já estamos nos desenvolvendo. Da sementinha, nós já estamos crescendo, desenvolvendo esse reino dentro de nós. Mas vocês concordam que é um processo evolutivo? Naturalmente, naquela época, Jesus não podia entrar em detalhe, ele tinha que aguardar
aguardar a humanidade evoluir para compreender melhor. Até aí tudo bem? Tudo bem até aí? Concordam então que Jesus nos coloca um processo evolutivo e tudo que ele nos ensina daí para frente é para que a gente consiga desenvolver essas qualidades que nós trazemos dentro de nós. Interessante. Então veja bem, se 500 anos antes de Jesus nós tivemos a cultura grega, que trouxe a cultura, a parte científica, Jesus trouxe o lado espiritual da vida, demonstrando que nós somos filhos de Deus, que a morte não existe. Ele provou isso retornando após a morte. Nos afirma que existe algo além desta vida. E diz que nós somos seres que já trazemos em nós a essência divina, nós somos filhos de Deus. Isso, Luciana, hoje nós temos condições de compreender isso, não é? Mas, ali pelo ano 300, 312, houve uma mudança muito grande, não é? Quem já começou a ler as nossas apostilas, aí os e-books, quem conhece um pouquinho da história sabe que no ano 312 o imperador Constantino se torna cristão, não é? Ele convoca o concílio de Niceia e começa a mudar, não é? O conceito, as ideias de Jesus, não é? E cria-se aí todo um conceito religioso baseado em dogmas, não é? Naquilo que era decidido em concílio. Gente, isso não é crítica, não. Pode ser que fosse nós mesmos, não é? Hein, Paulo? Eu, você, o Rodrigo, que está aí nos assistindo também, não é? Pode ser que nós estávamos lá, não é? Mas houve, assim, a Idade Média, durante praticamente 1000 anos, não é? O mundo se afastou da essência do Evangelho. Na Idade Média, então, quem assistiu o filme O Nome da Rosa vai se lembrar que 2 franciscanos chegaram num convento e descobriram lá uma biblioteca enorme onde estavam escondidas obras gregas, obras originais da Grécia Antiga. Quem fazia o papel desse sacerdote franciscano era o Sean Connery, né? E havia um jovem junto com ele que perguntou por que eles estão escondendo esses livros? É porque são obras raras? E o franciscano diz, não, é porque tem muita coisa aqui que contraria, não é? As coisas que são pregadas pela igreja, não é? E ali pelos anos 500 as escolas gregas foram fechadas. Quem estudou um pouquinho está lembrado que haviam várias escolas gregas, inclusive a fundada pelo próprio Platão, a Academia de Atenas, né? A fundada pelos demais gregos, né? Como o Liceu, né? O Liceu era outra escola famosa na Grécia. Todas as escolas gregas foram fechadas, as obras gregas foram escondidas e, pasmem, né? O Evangelho foi proibido, a Bíblia foi proibida de ser lida. Então nós passamos aí praticamente 1000 anos da Idade Média, onde toda aquela cultura foi escondida, mas a humanidade vinha progredindo, e lá pelo século XIV, XV, XVI acontece o que nós conhecemos como Renascimento. E O Nome da Rosa, Roberta, exatamente. Esse filme é muito interessante, ele mostra bem o meio da Idade Média, aí, né? Mais ou menos em 1300, 1400, pouco depois de Francisco de Assis ter formado a Ordem Franciscana, né? Mas até 1500 aproximadamente, né, gente? Um pouco antes, um pouco depois, essas obras estavam todas escondidas. O Evangelho, a Bíblia era proibida a leitura, né? O intermediário entre Deus e os homens era o sacerdote. No Renascimento, então, o mundo espiritual, até onde nós sabemos, preparou e renasceu no planeta muitos espíritos de grande elevação e trouxeram de volta a cultura grega, na ciência e principalmente nas artes. Então nós vimos aquelas figuras do Renascimento
e a arte e a ciência deu um avanço tremendo, né? E surgiu aí a Reforma Protestante também, que a primeira coisa que eles fizeram foram traduzir a Bíblia, né, para a linguagem popular, e ela foi impressa, não é? Junto com essa falange de espíritos elevados, veio também o Gutenberg, que inventou a imprensa por tipos móveis e que podia imprimir livros não mais escritos à mão, não mais com muita dificuldade. Não é? Então os livros eram impressos agora com aqueles tipos que a gente conhecia até há pouco tempo, ainda havia gráficas assim. E o primeiro livro que o Gutenberg imprimiu foi a Bíblia. Então, o Evangelho, a Bíblia, voltou para a mão do homem, né? E a cultura grega voltou também. Ok até aí? Então, praticamente, a ciência ela passou a se afastar da religião, não do Cristo, mas da religião organizada, que naturalmente impedia o pensamento do homem de pensar, de discutir, raciocinar, de cada um buscar a verdade pela sua própria cabeça. E a ciência deslanchou, né? E houve aí uma quebra, então, entre a ciência e a religião. Essas falanges elevadas, Rodrigo, foi no Renascimento, né? Século XV e XVI, né? Não foi tudo na mesma época, mas foi numa época entre 1400 e qualquer coisa, 1453 é dado como fim da Idade Média, né? Próximo de 1500 já começam a renascer esses espíritos, não é? Começa na Itália e depois se esparrama pelo mundo, nas artes e na ciência praticamente, né? É a época dos grandes pintores, Rafael, Leonardo da Vinci, não é? É a época do Galileu Galilei, é a época dos grandes astrônomos, não é? De Isaac Newton. A ciência deu um grande pulo, não é? O livro impresso pelo Gutenberg, né, foi a Bíblia. Então, praticamente, o Evangelho, o Novo Testamento, foi o que ele imprimiu primeiro, né? Traduzido, tinha do grego e latim, né? E, naturalmente, Martinho Lutero traduziu para o alemão, e do alemão veio para o inglês, para as demais línguas da época, né, para o francês, e aí se espalhou para o mundo de novo, né? Ok, então. Bem, tudo ia caminhando, mas a humanidade ainda passou por uma época muito difícil, né? Eu coloquei ali 1789 porque é a data da Revolução Francesa, mas um pouco antes já começou a nascer espíritos, é a época de Jean-Jacques Rousseau, dos iluministas, né, dos enciclopedistas, daquele pessoal que veio para acabar com o absolutismo, né, com todo o avanço do planeta. A França, por exemplo, estava no absolutismo monárquico, né? A monarquia era absoluta. Quem mandava era o monarca. Né? Não havia três poderes, não havia votação, né? Era o monarca de pai para filho, e isso estava impedindo, principalmente a França, que tinha grandes tarefas daqui a pouco. Né? Daqui a pouco, que eu digo, era daqui 1 século e meio, 2 séculos, né? Pela frente. Então, renasceu na Terra. Isso aí está bem citado no livro Pestalozzi, que nós escrevemos, né? Isso não é propaganda, mas serve de propaganda. Né? O livro Pestalozzi, no início, cita algo revelado pelo mundo espiritual, onde todo esse processo chamado iluminismo foi planejado pelo mundo espiritual. Aliás, Emmanuel afirma isso também, né? Não só na França, mas praticamente em várias partes da Europa. Então, a partir de Jean-Jacques Rousseau, com o livro Emílio e Contrato Social, né, houve uma grande mudança que foi se espalhando, diversos iluministas na Inglaterra, na Escócia, em toda a Europa, na França, na Suíça, em vários lugares da Europa, nasceram esses grandes pensadores, né? O que mais se destacou para nós, educadores, foi Jean-Jacques Rousseau com a obra Emílio. Nós vamos colocar esse livro traduzido na biblioteca virtual lá da nossa plataforma, ok?
Exato, Paulo, bem lembrado. Joana d'Arc para a libertação da França, não é? Isso foi bem ali na época do Renascimento, um pouquinho antes, né? 1415, não é? Bem, vários espíritos renasceram nessa época do Renascimento. Um deles, que nós conhecemos mais tarde, foi o próprio Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que renasceu lá atrás, não é? Quem é que se lembra do nome com que ele renasceu na idade pouquinho antes do Renascimento? Quem se lembra? Quem sabe de quem eu estou falando? Jean Rus, olha lá, a Tatiana lembrou. Jean Rus foi um dos que renasceu para tentar alterar, né, mudar a igreja de dentro para fora. Não é? Antes dele teve o próprio Francisco de Assis, que era um dos discípulos de Jesus também. Né? Jean Rus, a tentativa foi de mudar, alterar, né, mudar a mentalidade da igreja de dentro para fora. Infelizmente, ele foi condenado à fogueira. Não é? A história é muito bonita, embora trágica. Não é? O amigo de Jean Rus era um homem culto, ele era reitor da universidade daquela região de Praga. Né? Jean Rus era sacerdote, mas era reitor da Universidade de Praga. E ele realmente fez uma tentativa, escreveu, mas ele foi condenado à fogueira e morreu queimado. O amigo dele, professor Jerônimo, também de Praga, foi defendê-lo e foi condenado pela Inquisição. Nosso objetivo aqui não é criticar ninguém, mas houve um grande trabalho desses grandes missionários para que o mundo, o planeta, a começar da França, estivesse preparado para receber a doutrina espírita. Ok até aí? Bem, então nós colocamos aqui em 1857, com o início do Espiritismo. Olha, Marli, você contou a história do Jean Rus, não é? É interessante a gente contar na evangelização esses grandes espíritos, né? Para que a gente sinta a responsabilidade que nós temos nas mãos hoje, não é? Com a evangelização, com a doutrina espírita, né? É uma responsabilidade imensa nossa, não é? Muita gente, muito trabalho, muito esforço ocorreu até chegar aos nossos dias de hoje. Mas vamos em frente, então. O nosso slide é meio preguiçoso, não é? Mas quando surgiu a doutrina espírita, a partir de 18 de abril de 1857, nós pegamos essa data, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Kardec foi fantástico, não é? Ele cumpriu a sua missão, e tanto que ele coloca que o livro não é dele, o livro é dos espíritos, não é? Então esse conhecimento veio do mundo espiritual para nós. Ele escreveu o Livro dos Espíritos, nós vamos estudar mais a fundo depois, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora o povo já tinha o Evangelho nas mãos. Imagine, na Idade Média, não poderia fazer isso. Como é que ele ia lançar o Evangelho segundo o Espiritismo se o povo não conhecia o Evangelho? Era proibida a sua leitura, não é? Então o trabalho para chegar até a doutrina espírita foi enorme, foi imenso. Depois ele lança a Gênesis e o Céu e o Inferno, e junto com Kardec, naquela época, nós citamos alguns nomes aí, ó, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, William Crookes e muitos outros, né, que foram continuando essa tarefa. Já por volta dessa época mesmo, né, antes de 1900, o Brasil já estava recebendo espíritos, onde o Brasil tinha a grande tarefa de continuar. O Brasil, considerado coração do mundo, pátria do Evangelho, tinha essa grande tarefa de continuar a missão de Kardec, não é? Então, praticamente, nós tínhamos aqui, além de Saião, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, daqui a pouco, lá no início de 1900, renasce Eurípides Barçanufo. Uma curiosidade, Eurípides Barçanufo,
Lá na época que o Hippolyte Léon Denisard Rivaio era criança, né, ele tinha, o professor dele foi Pestalozzi. Pestalozzi estudou em Zurique, né, e ele foi amigo, Pestalozzi foi amigo, colega de escola de Lavater, né? Então, Pestalozzi é um dos pontos, um dos marcos da própria doutrina espírita, não é? Não só pelo fato de ser professor de Kardec, do Hippolyte Léon Denisard Rivaio, não é? Mas também porque depois, quando ele desencarna, segundo nós soubemos, ele participou no mundo espiritual, auxiliando a obra da codificação, né? Mas quando Pestalozzi era jovenzinho, estudava na escola de Zurique, Lavater era seu colega, seu amigo. E Lavater é o próprio Eurípides Barçanufo, não é? E Lavater renasce mais para frente, em Minas Gerais, como o nome de Eurípides Barçanufo. Olha que interessante, né? Essa equipe espiritual vai e volta, né? Jean Rouge, há um livro da Federação Espírita Brasileira, é ruim citar nome e não lembrar, né? Mas eu não me lembro do nome do livro, não. Eu me lembro que foi editado pela FEB. Alguém lembra do livro que diz que Jean Rouge Kardec foi um dos discípulos de Jesus, Tomé. Embora na internet a gente ache que Allan Kardec foi outras pessoas lá para trás, né? Mas esse livro, editado pela FEB, o médium é Hernani T. Santana, o espírito é Áureo e o nome do livro eu não me lembro. Alguém se lembra aí? Esse livro diz que Allan Kardec foi Jean Rouge, foi lá para trás um sacerdote druida, né? Mas na época de Jesus ele estava reencarnado e era um dos amigos de Jesus, não é? O Tomé. Dá para acreditar não só porque a FEB editou, porque o livro tem um médio de confiança, mas porque Kardec tinha mesmo esse espírito de querer ver para crer, não é? Ele não acreditava em todas as mensagens dos espíritos, ele fazia a mesma pergunta para outros espíritos, para se certificar da veracidade da resposta, não é? Kardec tinha um pouco da personalidade do Tomé, né? Mas ele foi tão firme, tão firme na sua tarefa, que ele deixou uma doutrina sólida, não é, para nós. Graças a Deus. E naturalmente depois veio o nosso querido Chico Xavier. E com ele veio uma falange de espíritos, não é? André Luiz, nessa montanha de livros, não é? Pois é, Rosângela, Kardec era questionador, sim. Ele não aceitava, não é, qualquer mensagem, não é? Ele procurava saber, pesquisar para ver se aquilo vinha realmente, não é? Mas o importante é que a doutrina era um dos 12, Paulo, segundo esse livro aí, era Tomé, né? Era um dos 12, segundo esse livro editado pela FEB. Embora na internet a gente acha que ele foi outras pessoas, né? Foi um centurião. Há muita coisa aí na internet que não é de grande confiança, né? Esse livro diz que sim, né? Diz que ele foi. Mas enfim, foi ou não foi, o Kardec é o nosso Kardec, é isso que importa, não é? Então nós temos ali o nosso Chico Xavier e as obras do André Luiz. Todas as obras do André Luiz, Paulo, isso que eu citei, está no livro, eu não lembro o nome, tente pesquisar, é Hernani T. Santana, editado pela FEB, o espírito é Áureo e o médium Hernani T. Santana, espírito Áureo. E o livro é da FEB, não é? Ele fala muitas coisas ali, não é? Bom, com os livros do André Luiz, a doutrina espírita avançou na área científica, mas avançou muito, 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 muito. De tal forma que nós podemos hoje estudar o Evangelho de Jesus do ponto de vista científico, não é? Universo e vida, obrigado, Marilda, é isso mesmo. Universo, entendeu, Luciana? É o que está escrito lá no livro, Universo e Vida, se alguém lembrar, né? Ela lembrou, Universo e Vida. Universo e Vida, 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 Universo e Vida,
Vamos lá, então. Então, a partir do André Luiz, nós podemos estudar a doutrina espírita do ponto de vista científico, não é? Bastante científico mesmo. Então, naturalmente, a doutrina espírita resgata também o Evangelho de Jesus e nos faz compreender melhor. Quando Jesus disse, o reino está dentro de vós, busca e encontre, a doutrina espírita nos coloca isso. Na questão 776 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem que o homem é um ser perfectível e carrega dentro dele o germe do seu aperfeiçoamento. Esse germe da perfeição a que se refere o Livro dos Espíritos é o reino a que se referiu Jesus, não é? De tal forma que ele diz que o que ele, Jesus, fazia, nós também o poderemos fazer e ainda mais. Interessante, né? Então, só resgatando essa ideia do Cristo, já dá um avanço muito grande para nós. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Evoluindo, né? O objetivo da vida na Terra é a nossa evolução. A Terra é uma escola, não é? Onde, digamos assim, Jesus é o diretor espiritual, mas os professores são muitos, não é? Muitos, que chegam até nós trazendo conhecimentos, não é? Mas vamos em frente. O importante é que nós entendemos hoje que nós somos espíritos reencarnados e que estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós estamos num processo evolutivo. Já trazemos em nós o germe, não é, que nos permite esse aperfeiçoamento. Então, o Livro dos Espíritos confirma Jesus, não é? Confirma com outro nome. O germe da perfeição é o reino a que se referiu Jesus. O reino já está, nós somos filhos de Deus, trazemos essa essência divina. Dentro da pedagogia, só existiu um professor que acreditava nisso, que as crianças já traziam essa essência, toda a sabedoria em estado latente dentro dela. Ok? Quem sabe quem é esse professor, esse pedagogo lá de trás, hein? Que afirmava, não é? Que a criança já traz dentro dela todas as qualidades, mas essas qualidades estão em estado latente. Quem lembra? Quem é o professor que afirmava isso? Pestalozzi, isso, Roberta. Pestalozzi, o professor do nosso Hippolyte, na escola de Yverdon, nas demais escolas também, ele afirmava isso. A criança já traz as qualidades dentro dela. E Pestalozzi, embora ele fosse protestante, ele recebia na sua escola católica protestantes, não é? De outras religiões, de outras... Piaget seria Pestalozzi? Eu acho que não é? Não sei. Aí eu já não sei. Mas eu sei de uma coisa, que Piaget conhecia Pestalozzi a fundo. Na Enciclopédia Francesa você vai encontrar lá um artigo do Piaget falando de Pestalozzi, não é? E Piaget tinha uma admiração tremenda. Quando a gente for estudar Piaget mais para frente, a gente vai comparar certas ideias do Piaget com as ideias do Pestalozzi e bate. E Piaget, mudando de assunto agora aqui, né? Piaget elogiava Pestalozzi, dizia que ele foi realmente um grande homem, mas ele descartava essa ideia do Pestalozzi de que a criança já traz essas qualidades em estado latente. Piaget não aceitava isso porque para ele a criança constrói o conhecimento a partir do nascimento, né? Ele não tinha esse conhecimento da reencarnação. Pestalozzi também não, mas de alguma forma ele acreditava que a criança já traz essa essência divina porque era filha de Deus. Interessante, né? Ok, gente? Podemos ir em frente? Ok. Bem, se o homem já traz essa essência divina, eu não consigo acompanhar tudo que vocês estão comentando aqui, mas eu tento, não é? Bem, aí nós vamos encontrar em várias
em várias obras espíritas, se Jesus diz, sede perfeito como o Pai é perfeito, o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que o homem, para chegar a Deus, ou chega para desenvolver essas qualidades, ele é semelhante ao pássaro. O pássaro, para voar, precisa de duas asas, não é? E o homem, para evoluir, ele precisa de duas asas. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. E no próximo item, o Emmanuel dedica tudo a falar sobre a vontade. Isso é demais de importante porque isso tem tudo a ver com a educação do ponto de vista da doutrina espírita. Se Emmanuel nos coloca isso, Leon Denis, contemporâneo de Kardec, né, amigo do Kardec, né, embora eles tenham se encontrado muito pouco, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele afirma que são três as potências da alma. Três potenciais nós carregamos lá dentro. Um é o amor, o sentimento, né? O outro é a sabedoria, a parte intelectual. E o outro é a vontade. Veja bem, inteligência, sentimento e vontade. Os espíritos superiores são espíritos que têm uma grande inteligência, uma grande capacidade, mas eles têm também sentimentos bastante elevados. E essa vontade, vamos entender aí como sendo a intensidade com que eu vivo, a intensidade com que eu coloco as coisas, a força que eu tenho. Nós vamos estudar mais tarde que amor, sabedoria e vontade está ligado ao meu pensamento. Quando eu penso, eu irradio o meu pensamento em forma de ondas eletromagnéticas e o meu pensamento é irradiado. Eu estou irradiando o pensamento, por exemplo, agora eu estou falando. O meu pensamento está saindo em forma de ondas sonoras, que não chega tão bem assim para todo mundo por causa da internet, mas são ondas sonoras que a rádio, a televisão transforma em ondas eletromagnéticas. Então, quando nós pensamos, nós já estamos transmitindo o nosso pensamento em forma de ondas de natureza eletromagnética. E ela sai, então, com o conteúdo, mas ela sai também com a qualidade do nosso pensamento, com o sentimento, e ela sai com determinada intensidade que está ligada à vontade. E Leon Denis, ele sabia disso, né? Sabia disso. Ele coloca que nós, os seres humanos, certo, Daniela, o Espírito da Verdade é uma pleiade de espíritos comandada por Jesus. O interessante é que Jesus está por trás de todo o movimento, né? De todo o movimento. Então vamos lá, o amor, sabedoria e vontade são as potências da alma. Nós estamos desenvolvendo tudo isso na medida em que a gente evolui. Nós estamos aí num processo evolutivo. Então, gente, a educação, segundo a doutrina espírita, nós podemos afirmar que corresponde ao desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma. Pestalozzi, ele já afirmava isso. Não dessa forma, mas ele afirmava que educação é o desenvolvimento das qualidades, de todas as qualidades que o espírito já traz dentro dele. Não é? Se a gente voltar lá para trás em Jesus, né, vamos voltar um pouquinho aqui. O reino está dentro de nós. Nós trazemos o germe da perfeição dentro de nós. Sede vós perfeito como perfeito é o Pai, não é? Para chegar a essa perfeição, o Emmanuel nos diz que nós temos que desenvolver não só a inteligência, mas também o sentimento, o amor. Como o pássaro, não é? Para voar, o pássaro precisa de duas asas. Se a gente desenvolver somente a inteligência, a gente não voa, não é? Não evolui, não vamos muito longe, digamos assim. A gente evolui em certo aspecto e em outros não, ok? No instante em que Emmanuel e os demais espíritos afirmam
que nós estamos num processo evolutivo, estamos desenvolvendo o amor, a sabedoria e a vontade, nós podemos colocar claramente que educação para nós é o desenvolvimento das potências, da inteligência, do sentimento e da vontade. Entenda a inteligência dentro da pedagogia como sendo o aspecto cognitivo, conhecimento, né? A gente vai se aprofundar, vamos estudar Piaget, os demais educadores, não é? Mas é preciso também desenvolver o sentimento, que é o que dá qualidade ao nosso pensamento. E é o que dá qualidade, é o que dá o nosso tônus vibratório, o que mexe com a nossa vibração. E a vontade é a força, né, com que nós exalamos essa energia vibratória. Vamos imaginar aí, na época de Jesus, não é? Vocês se lembram quando uma das pessoas, né, um homem se aproximou de Jesus e falou: Senhor, meu filho está doente, né, ora ele cai, não é? Ele é tomado por espíritos, os seus discípulos não conseguiram curá-lo. E Jesus se aproxima e fala: homens de pouca fé, não é? Ele manda o rapaz levantar, o rapaz levanta, sara na hora. E ele diz que faltou fé para os demais. Essa fé não é acreditar, fé não é sinônimo de crer, é sinônimo de intensidade com que eu faço as coisas. Então imagine a intensidade vibratória de Jesus, não é? O conhecimento fantástico que ele tinha, o sentimento que dava qualidade à sua vibração, o sentimento é o que vai dar qualidade, né? Sentimentos bons, qualidades boas, e a vontade é o que dava intensidade. Então imagine a intensidade com que Jesus estendia as mãos e aquela energia que saía dele curava cegos, leprosos, não é? Instantaneamente. O que eu faço, vocês também o poderão fazer. Então nós podemos afirmar que essa é a visão de Jesus lá atrás, mas é a visão que a doutrina espírita nos dá. Nós estamos num processo evolutivo. E nós estamos desenvolvendo inteligência, sentimento e vontade. Exato, Elisete, é a intensidade com que eu coloco naquilo. Nós vamos estudar cada item desse separadamente, mas a gente precisa aplicar isso na educação espírita, né? É preciso, quando a gente olha para a criança, enxergar nela um espírito que já tem qualidades, que traz de outras vidas, mas tem também a essência divina dentro dele. E ele renasceu para evoluir, ele tem capacidade dentro dele de evoluir. E nós temos que trabalhar o aspecto cognitivo, temos que trabalhar o afetivo, mas também a vontade, ok? Então me dá um exemplo, alguém poderia citar um exemplo de alguém, um personagem, por exemplo, que tinha uma grande inteligência, uma grande vontade também. Quando ele falava, ele, digamos assim, convencia as pessoas, não é? Mas ele tinha uma grande vontade, uma grande inteligência, mas o sentimento não era muito grande. Ele usava a inteligência, o poder que ele tinha de convencer os outros, não é? De invadir a mente dos outros. Ele usava isso de forma negativa. Alguém lembra um personagem da história que era assim? Para a gente ver o perigo, não é? Dos espíritos que evoluem muito na inteligência, às vezes muito na vontade, porque o que tem inteligência bota a vontade para funcionar também, mas o sentimento ainda está muito, muito para trás. Quem se lembra? A Daniela citou o exemplo de Hitler, que seria um espírito que tinha grande inteligência, não é? Grande vontade, mas o sentimento ainda era bastante egoísta. Então Hitler desenvolveu muita inteligência, tinha uma vontade férrea, não é? Ele tinha mesmo. Mas o sentimento era muito, muito negativo, não é? Bem, nós estamos terminando então o nosso bate-papo de hoje, não é? E podemos colocar assim que daqui para frente nós vamos trabalhar em cima disso, que o desenvolvimento das potências da alma é praticamente o que nós viemos fazer aqui no planeta. Nós estamos desenvolvendo
a nossa inteligência, mas também o sentimento e também a nossa vontade, ok?